Caríssimos irmãos de Ideal Espírita, amigos que nos visitam nesta oportunidade, impressionante o carinho de suas presenças, amigos não espíritas, mas cristãos, a todos, nosso agradecimento e o desejo de que a paz do Mestre Jesus nos envolva. A escala de trabalho nos pede hoje que falemos sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, moral estranha. Confesso que de todos os capítulos que já li no Evangelho, não encontrei um que pudesse ter como que desafiando a nossa inteligência para que pudéssemos bem interpretar os ensinamentos do Mestre Jesus. E nós temos absoluta convicção de que o tema está sendo tratado e enfrentado com altivez, reconhecendo a nossa pequenez, mas sabedores de que nós estamos sendo amparados para que a melhor reflexão possa sair de nossas palavras. Moral estranha. Por que a dificuldade? Porque nesse capítulo Moral Estranha, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz algumas frases atribuídas ao Mestre Jesus que numa observação primeira pode parecer um contrassenso. Se observarmos toda a trajetória do Mestre Jesus entre nós, diz o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo: havia uma grande multidão acompanhando Jesus. E voltando para eles, lhes disse: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São apontamentos do apóstolo Lucas, capítulo 14, versículos 25, 27 e 33. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Apontamentos do apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo 37. Num primeiro momento, nós podemos entender que há um absoluto contrassenso nessas palavras. Observamos tudo aquilo que Jesus nos ensinou e que amorosamente nos passou durante a sua trajetória entre nós, e vendo essas palavras como palavras atribuídas a Ele, a princípio pode nos parecer, como disse, um contrassenso, aspecto profundamente inadequado, se considerarmos também todas as suas propostas, seus propósitos, o seu caráter e tudo aquilo que ele nos ensinou ao longo do período que esteve entre nós. Estranha moral. Então, primeiramente, vamos ver o conceito do que seja isso. Estranho, achar extraordinário, oposto aos costumes, ao hábito, achar diferente do que seria natural esperar-se. Algo fora do comum, desusado, anormal, misterioso, enigmático. Moral, da raiz mores, significa costumes, conduta, comportamento, modo de agir.
é o conjunto sistemático de normas que orientam o homem para a realização do seu fim, de sua essência. Então entendemos moral como uma regra de boa conduta, uma regra que nos permite distinguir o bem do mal, ou separar o joio do trigo, em observância às leis de Deus. E essas leis de Deus são imutáveis. Todos nós, no atual estágio evolutivo, temos condições de realizar essa distinção entre o bem e o mal e analisar detidamente esses dois extremos. Todos nós. Eu gostaria de uma primeira nota de rodapé, uma nota de rodapé mental, para agradecer o nosso coral Vozes da Fraternidade, que nos permitiu abrir esse ambiente tranquilo e essa paz que agora experimentamos, tornando propício o nosso ambiente para a prática de nossas atividades. Moral. São condutas que mudam de acordo com a época, costumes e leis que regem o local onde vivemos. Vivemos em sociedade, e toda sociedade que se preza tem regramentos de conduta, exatamente para que todos possam vivenciar o bem, para que todos possam ter acesso aos serviços públicos, para que todos possam realizar o seu trabalho, colocar em prática a cidadania, enfim, para que todos saiam lucrando. Esse é o escopo, do convívio em sociedade. Somos seres gregários. Mas lembramos que as condutas mudam de acordo com a época. E quando nós observamos as palavras do Mestre Jesus, nós temos que nos ater à época em que elas foram ditas. Primeiro, nós sabemos que quando Jesus proferiu essas palavras, um sem número de estudiosos procuravam anotar. E todo o seu evangelho, em qualquer doutrina, só foi escrito depois do seu desencarne. Mas quando foi escrito isso? Há 100 anos atrás? Há um milênio? Não, foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E o Evangelho segundo o Espiritismo deu esse capítulo o título de Moral Estranha, justamente porque se refere à parábola de Jesus com temas que, quando interpretados ao pé da letra, não condiz de forma alguma com a conduta moral do Divino Mestre. E nós temos que ter essa atenção, esse cuidado. Já observaram que nem tudo que nós lemos é verdadeiro? Já observaram que nem tudo que nós vemos reflete a realidade? Embora a gente diga, não, sou como São Tomé, só acredito vendo. Muitas coisas que nós vemos não refletem a realidade. Como? Não entendi. Não reflete a realidade? Sim. E nós trouxemos aqui um exemplo de um grande cineasta, ator, diretor, Charles Chaplin. E talvez naquele que fosse o seu último trabalho, na época do cinema mudo, ele nos traz a lembrança, uma época em que as pessoas começaram a ter uma autoestima maior. Fala de um período da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, melhor dizendo, em que os homens começaram a observar o convívio em sociedade com outros olhos. E Chaplin, naquela oportunidade, fez o filme Tempos Modernos. E nele ele retrata, embora no cinema mudo, ele retrata todos os conflitos que a sociedade tinha, ou quase todos, procurando retratar a quem via o filme a necessidade de mudanças. Era um crítico feroz daquele período. E num desses filmes, Tempos Modernos, nós vemos uma cena que utilizamos muito quando em sala de aula
para demonstrar que nem tudo aquilo que nós vimos reflete a verdade. Numa cena de tempos modernos, Chaplin está numa esquina e passa por ele um caminhão carregado de toras, madeira. E geralmente o caminhão, quando tem toras de madeiras que ultrapassam os limites da carroceria, carrega uma bandeirola vermelha, indicando perigo. E esse caminhão passou na frente do personagem Carlitos. E quando passou, caiu a bandeirola. E ele pegou aquela bandeirola e saiu correndo atrás do caminhão, para ver se entregava. Lá na frente, num cruzamento, o caminhão virou à direita e ganhou velocidade. Ele parou no meio da rua e, de repente, no sentido contrário, à sua esquerda, vinha uma turba. Um grupo de pessoas gritando palavras de ordem. Era uma época em que eles estavam realizando manifestações contra aquele período industrial, contra os baixos salários. Enfim, havia um desejo de mudança muito grande nos valores da sociedade. E aquela turba estava gritando palavras de ordem. E Carlitos viu aquilo, mas resolveu correr atrás do caminhão. Quando ele resolve correr atrás do caminhão, o pessoal segue em marcha também, gritando atrás dele, e no próximo cruzamento ele dá de frente com a polícia. E os policiais, não têm dúvida, vendo aquela multidão gritando palavras de ordem contra o sistema governamental e alguém empunhando uma bandeira vermelha à frente, não teve dúvida, prendeu o líder. E assim ele foi preso. E o filme retrata uma série de outras questões quando ele sai da prisão, já não encontra mais a fábrica onde trabalhava, enfim, uma série de coisas. Mas isso denota para nós que é importante fazer uma reflexão quando vemos uma cena, para não tirar conclusões precipitadas. Assim como Carlitos foi preso por estar empunhando uma bandeirola vermelha, ele não estava liderando um grupo de pessoas grevistas, de forma alguma. Ele só queria entregar a bandeirola ao caminhoneiro. Assim é a nossa vida. Precisamos ter cuidado com aquilo que realizamos, as manifestações que nós temos, as palavras que utilizamos. Uma outra situação um tanto diferente, mas que retrata a necessidade de uma reflexão, nós nos recordamos que por volta de 1977, havia um senador chamado Nelson Carneiro, no Congresso. E esse senador propôs uma emenda à Constituição Federal, uma emenda que introduzia no sistema brasileiro o divórcio. Naquela época, as coisas ficaram difíceis para esse senador, porque ele não podia nem andar tranquilo nas ruas. E ele justificava nas entrevistas. Milhares de casais que já haviam desfeito a sua união e que tinham filhos, que só poderiam chegar à separação judicial, ou o antigo... a separação. Não poderiam realizar a sua dissolução da sociedade conjugal por inteiro, porque só o divórcio poderia dissolver o casamento. A dissolução simples, ou desquite, como se dizia à época, tão somente separava o casal, mas impunha regras sem dissolver a sociedade conjugal. Nelson Carneiro foi excomungado pela igreja, não podia sair às ruas. 1977, mas essa emenda passou. Passou e o seu texto, naturalmente, passou a integrar a Constituição Federal, estabelecendo que, observados determinado rito, ultrapassada determinada fase da separação conjugal ou do desquite, poderia o casal realizar, a dissolução por inteiro da sociedade com o divórcio. Mas ele sofreu muito. E a gente começa a observar, depois que as coisas passaram, ele estava absolutamente certo. De que adianta me apegar a determinados conceitos se a sociedade é que dita as regras? A sociedade, pelos usos e costumes, é que diz aquilo que deve acontecer.
E naquela época existiam milhares, como disse, milhares de casais que já tinham outras uniões, e dessas uniões tinham outros filhos. Então era preciso realizar o acertamento tanto da sociedade conjugal desfeita, como da sociedade conjugal nova, como a questão dos filhos, como a questão do direito de propriedade, enfim, uma série de outros direitos que, enfim, regulamentada aquela norma constitucional, passou a realizar o acertamento da vida de muitas pessoas. Mas ele quase foi morto em praça pública, porque não aceitavam de forma alguma aquela emenda, principalmente a igreja. Então, por isso, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós observamos no dia a dia. O Mestre Jesus sempre nos passou um ensinamento que não deixa qualquer dúvida. E nós sempre lembramos que é muito mais importante observar nas pessoas as atitudes do que as palavras. E isso eu acho que nunca vai cair de moda. Observar as atitudes das pessoas. E uma das mais importantes missões da doutrina espírita é justamente esclarecer o homem a raciocinar os ideais do Cristo. Motivo pelo qual o Evangelho segundo o Espiritismo traz as parábolas de Jesus relidas a uma linguagem mais simples de se compreender. Resumindo os ensinos, nós poderíamos citar aqui inúmeras parábolas, mas vamos ficar apenas numa máxima, nos apontamentos de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fácil de compreender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele exemplificou, com a própria vida, tudo isso que ele nos falou. Então nós precisamos considerar também, ou considerar ainda uma valoração maior, aquilo que Jesus realizou na sua trajetória, para analisar o que foi dito, quando foi dito, de que maneira, e observar com atenção também quem escreveu, em que época, quais eram os costumes da época, como vivia a sociedade, para que a gente tenha um discernimento maior a respeito das parábolas, que, a princípio, numa análise literal, numa leitura tão somente rápida e literal, pode nos dar uma interpretação equivocada. Imaginem os senhores, a Bíblia hebraica, que remonta muitos séculos, traduzida, lida e relida para os mais diversos idiomas e nas mais diferentes épocas. Como não foi? Cada um que a traduzia dava ali a sua interpretação particular. Há 2 milênios atrás, vamos nos transportar para o século 21. E não é de estranhar que hoje em dia, boa parte do que Jesus queria expressar verdadeiramente foi sendo perdido aos poucos com o passar desses mais de 2 milênios. Hoje, quantos que se valem da Bíblia com as interpretações mais variadas, buscando manipular multidões, visando interesses particulares? Claro que não nos cabe nenhum julgamento, mas também não podemos ficar inertes diante de tanta coisa absurda que nós vemos. Até milagres hora marcada a gente vê aí, e a gente é convidado às vezes, na caixa postal aparece, panfletos com milagres com hora marcada, desde que a gente tenha interesse, né? Não nos cabe julgamento, mas quantos se valem disso? Certamente os homens se equivocam, não atentando para o mérito das palavras. Jesus jamais faria, porque veio até o nosso planeta, não como um homem comum, mas como missionário do Pai. E no próprio meio espírita, nós temos o estudioso, o senhor Severino Celestino, que fez um estudo profundo das traduções bíblicas, do hebraico
ao aramaico. E essas traduções nos trouxeram importantes revelações de quanto a Bíblia fora, muitas vezes, mal interpretada em várias traduções. Como disse, sempre que nós formos analisar as palavras de Jesus, ditadas pelos apóstolos, nós precisamos contextualizar a época, de que maneira, onde ele estava. Porque o que Jesus veio pregar entre nós, o amor, a caridade, como aprendemos e nós sabemos, o Evangelho está aí. E qualquer que seja a religião, quando fala do Mestre Jesus, pode dar até uma conotação diferente, mas ninguém foge a esse caminho de caridade, de bondade, de fraternidade, sempre resumido numa palavra simples chamada amor, amor ao próximo. Todos aqueles que são cristãos. É voz uníssona. Será que Jesus pediria que odiássemos a quem quer que seja, ainda mais se tratando dos nossos familiares? Obviamente que não. Não é possível crer nisso. E o Evangelho segundo o Espiritismo esclarece que em grego a palavra odiar não tinha o mesmo sentido do ódio como entendemos nos dias atuais. E mesmo que tomássemos a tradução desse verbo, odiar, no sentido literal que hoje compreendemos, estaríamos equivocados, porque isso afrontaria o caráter e a personalidade do Mestre Jesus, para dar aqui apenas um exemplo. O ideal que Jesus nos pregou durante a sua passagem foi que nos amássemos uns aos outros, que fizéssemos o melhor que nós temos, que observássemos que esse amor não poderia considerar as diferenças de qualquer natureza, e para segui-lo como missionário, que estendêssemos a grandeza do seu amor para além dos nossos braços. Esse amor, muitas vezes, reduzido tão somente àqueles que nos são próximos, os nossos familiares. A palavra odiar, em grego, tinha um significado, como nos ensina em Gênesis 24, capítulo 24, itens 30 e 31. Observem com atenção. E Jacó amou também mais a Raquel que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, então a palavra ódio não tinha outro significado naquela época, senão um amor em menor intensidade. Era amar menos. E por isso que Jesus utilizou essa expressão naquela época. O próprio livro sagrado nos diz isso. Está aí. Então, por isso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Então, cabe a todos nós observar com atenção que essa palavra odiar em grego não tinha o significado de amor, de amar menos. Não tinha o significado que nós emprestamos nos dias atuais, mas apenas de amar menos, como consta em Gênesis. E não é só aí. Outras passagens bíblicas nos mostram também. Deixai pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome, sua casa, seu pai, mães e filhos, terá por herança a vida eterna. Apontamento de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Mais uma vez, uma moral um tanto estranha, se interpretarmos ao pé da letra, e sabemos que é justamente na família onde estaremos exercitando o ideal de amor que Jesus pregou, que é o amor universal. Portanto, quando Jesus nos chama para o seu apostolado e pede-nos para deixarmos nossos queridos, nossos entes, isso não significa que devemos abandoná-los ao sabor da sorte,
o que implicaria em total falta de caridade. E a caridade, em tantos momentos, Jesus prega de uma maneira muito forte, diversas vezes. O pensamento correto seria: devemos nos preocupar, sim, com nossa vida futura, nossa vida espiritual, não nos apegando somente à matéria. Quantas são as pessoas que vão às escondidas ao centro espírita? Muitas pessoas. Alguns maridos ou algumas esposas não apreciam a doutrina. Ainda há poucos dias, no estabelecimento comercial, a pessoa perguntou: você é espírita, né? Porque nós estávamos fazendo uma compra lá para o lar dos idosos e ele observou o registro da instituição. Falou: você é espírita? Eu falei: sim, sou espírita. E ele disse que ele tinha receio, ele tinha medo. Porque aprendeu, né? Aprender a ter esse receio de espíritos. Aí eu pedi a ele que, né, com o passar do tempo, se ele aprofundasse os estudos, ele buscasse conhecer as máximas de Jesus, o que Jesus apregoou, né, ele veria que não teria receio nenhum de espíritos. Aí completei dizendo que são os espíritos que nos exortam, que nos auxiliam, que nos ajudam a manter idosos como estão ali, para os quais nós viemos aqui fazer uma compra. Você já pediu isso ao seu pastor? Não, isso não tem lá. Pois é, Jesus pregou que nós deveríamos amar o nosso próximo. Não amar tão somente nas palavras, mas praticar a caridade, a verdadeira caridade que Ele nos passou. Então faça uma caridade contigo. Aprofunde um pouco mais o seu estudo para que você tenha as suas próprias conclusões. Herculano Pires conta em um dos seus livros que ele e sua família faziam reuniões às escondidas, porque era proibido por lei naquela época. Hoje, felizmente, temos liberdade, mas mesmo assim, há ainda pessoas que interpretam o Espiritismo de forma equivocada. Mas, infelizmente, nunca se interessaram em ler uma linha sequer das obras de Allan Kardec, porque certamente aí tomariam conhecimento da doutrina de amor. Muitos ainda não proclamam abertamente sua religião para não perturbar o ambiente doméstico. E eu conheço alguém assim. Doutrina espírita nos ensina que devemos ser exemplos de conduta e, paulatinamente, devemos deixar o homem velho e irmos vestindo uma nova roupagem para que possamos, obedientes aos ensinamentos de Cristo, nos assemelhar à sua conduta, ao seu caráter, a um novo homem. E a única forma de fazer com que outros que estão à nossa volta, como pais, cônjuges e filhos, aceitem a nossa nova filosofia ou religião. E isso é justamente quando vem em nós a nossa auto-melhora. Que a gente observa com atenção aquelas pessoas que frequentam a nossa casa, que exercitam a fé, que, fazendo o contato com o entrevistador, passam a receber o passe, a água fluidificada, que exercitam o hábito da boa leitura, que frequentam os nossos trabalhos, pouco a pouco eles vão se habituando. Daqui a algum tempo, eles passam a oferecer algumas horas da semana em favor do trabalho edificante que todos nós realizamos nesta casa. Seja numa visita fraterna, seja no lar dos idosos, na campanha do quilo, na casa da sopa, seja lá para auxiliar algum idoso. E a gente tem sempre uma tarefa esperando por cada um de nós. Sempre há uma tarefa à espera de um labor. Alguém se expõe ao trabalho em favor das pessoas menos felizes. Por alguma razão, isso não importa para nós, estão necessitando do nosso amparo, um pouco do nosso abraço, do nosso afeto. E a gente vê que essas pessoas que frequentam a nossa casa, que levam a sério as orientações, que
observam as leituras edificantes. Aos poucos elas vão mudando e chegam ao ponto de ofertar algumas horas do seu trabalho sem se questionarem qual é a contrapartida que eles vão receber pelo trabalho realizado. Nós temos um sem número de criaturas dentro da nossa casa. Diríamos com absoluta convicção que nos aproximamos, só trabalhadores, cerca de 300 pessoas, desde o trabalho lá naquele quarteirão da fraternidade que nós denominamos, as visitas aos presídios, aos lares, atendimento aqui na casa, atendentes, aqueles que realizam o trabalho de toda espécie aqui dentro, somos mais de 300. Isso é bom. E nós estamos sempre precisando de novos trabalhadores. Aqueles que eventualmente sejam dispostos, que ainda não têm um posto de trabalho dentro da casa, diga, fale conosco, que nós teremos um lugar sim, para que eles possam exercitar esse amor ao próximo. Para que todo esse aprendizado da doutrina espírita não fique tão somente nos valores morais, vamos dizer assim, não fique tão somente sem exercício, mas possa ser praticado na sua plenitude. E não se preocupe em fazer grandes obras no início. Podemos começar com alguém entregando um copinho de água fluidificada para aqueles que saem após o passe. Podemos começar acompanhando o grupo de senhoras que fazem visita aos presídios. Podemos acompanhar as senhoras que trabalham, as operárias do amor, com tecidos, realizando trabalhos manuais, que depois são vendidos aqui a preços bem acessíveis para auxiliar o lar dos idosos. Pode integrar o grupo de senhoras que trabalham e se revezam diariamente na casa da sopa, ofertando a sopa a quem dela precisar e quem aparecer, independentemente de quem quer que seja, de sua religião, cor, credo, Todos os dias, das 14h30 às 15h30, 16 horas, ali ao lado do Mercatudo. Pode ser que alguém se interesse em trabalhar no Mercatudo. Temos necessidade também de pessoas para nos auxiliar. Enfim, há um sem número de oportunidades que estão pululando à nossa volta, como que nos clamando, como que nos convocando para o trabalho edificante, de tal sorte que passemos da teoria para a prática nos ensinamentos que o Mestre Jesus nos ensinou. E para que não cometamos equívocos também, ao interpretar aquilo que Jesus nos passou há mais de 2 milênios atrás. Praticar novas virtudes que vamos aprendendo e lentamente aplicando em nossa conduta de vida. Um dos objetivos da doutrina espírita. Seguir o apostolado de Jesus é procurar, pouco a pouco, assemelhar-se a Ele. Por isso que convocamos a todos, para que observem com atenção esse livro, escrito em 1864, século XIX, o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Nos permitimos aqui a leitura de um texto, do capítulo 23, que estamos abordando, item 16. Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Façam as suas reflexões. Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido, ou não terão desejado me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns contra os outros, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins. E tenho pressa de que se acenda para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante
desse conflito. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pondo fim às lutas fratricidas, que dividem os filhos do mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro mundo. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sob a mesma bandeira, a bandeira da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei. Então, muito mais do que palavras ditas há 2000 anos atrás e que tinham uma outra conotação, um outro direcionamento, um outro significado, muito mais importante do que isso, salta aos nossos olhos os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje, codificado pela doutrina espírita, no trabalho que nós podemos resumir na questão 799, que traz a lei do progresso. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso moral, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Isso talvez seja o maior inimigo nosso hoje. Esse desejo deslocado que nós temos pelas questões materiais, nos esquecendo completamente que quando chamados ao crivo do túmulo, nós nada levaremos. Levaremos conosco os valores que nós estabelecemos durante a nossa trajetória. As roupas que usamos, essas ficarão, até o envoltório humano, do qual se serviu o Espírito para a sua evolução, também ficará. Nada levaremos conosco. Sabemos disso, mas ainda continuamos presos aos bens materiais. Talvez seja esse o maior erro da humanidade nos tempos atuais. E a doutrina espírita faz com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. O homem perceberá que pode garantir o seu futuro pela realização das obras no presente. E as obras que nós precisamos realizar, elas não são obras que são edificadas aí fora, não. Elas serão edificadas no recôndito do nosso coração, por aquilo que realizarmos em favor das pessoas que nos cercam, dos menos felizes, aqueles que estão conosco no palco maior dos embates da vida, que é o nosso lar, e que estão precisando da nossa compreensão, e que nós muitas vezes os chamamos de problemáticos. E, na verdade, são criaturas colocadas ali estrategicamente pelo Pai, para que nós possamos mensurar a nossa capacidade de evoluir, para que nós possamos, de alguma forma, lapidar os nossos corações, não o órgão físico, mas o coração, sentimento, para que possamos colocar para fora todas essas verdades e, de uma forma ou de outra, expressar na nossa conduta tudo aquilo que o Mestre Jesus verdadeiramente nos ensinou. Cabe a cada um de nós fazer essa reflexão. Ensina a doutrina espírita a solidariedade que os há de unir como irmãos vida fora. Agora e no outro plano, quando reencontrarmos aqueles que nós amamos, se, nesse interstício, nós alimentarmos essa expectativa por meio da oração, da prece sentida, para aqueles que partiram, compreendendo que essa partida é uma necessidade pela lei de evolução. É uma necessidade que nós temos de compreender. Só vamos compreender se nós atentarmos para o ensino do Mestre. Se entendermos que
que o Mestre Jesus veio para dizer que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. E para ir por meio dele, nós precisamos atender aos imperativos dos seus ensinamentos, que são claros, que não admitem uma melhor interpretação, que não exige de nós que sejamos letrados, porque os seus ensinamentos são absolutamente simples. E muitas vezes nós vemos esses ensinamentos estampados na figura de uma pessoa que sequer espírita é, ou que mesmo professa uma religião aí fora, com conduta muito mais meritória do que a nossa, que muitas vezes fechamos os olhos e passamos com indiferença pelos nossos irmãos no dia a dia. Que a nossa reflexão sobre esse tema possa, de alguma forma, nos auxiliar a ser mais cristãos, nos aproximar mais dos ensinamentos de Jesus, compreender melhor as suas palavras e entender que aquilo que foi dito há mais de 2000 anos atrás, traduzido em várias línguas, por várias pessoas de diferentes vontades, pode muito bem, sim, como disse, estarem equivocados. E que nós precisamos, pela leitura atenta, pela interpretação correta, principalmente pela análise da conduta do Mestre Jesus, nos assemelharmos a Ele no nosso dia a dia. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele possa abrir mentes e corações, fazendo de cada um de nós um instrumento voltado para o amor e para a paz universal. Que assim seja.